A paz do Senhor, minhas irmãs da classe Dorcas, a vocês e a todos, que estarão acompanhando conosco a lição de número 8 da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem por título, Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, vamos à aula? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Essa é a nossa lição de número 8 para o dia de hoje. O texto áureo encontra-se em Efésios, capítulo 2, versículo 14, que nos diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. E a verdade prática nos diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A leitura encontra-se em dois textos, O primeiro, Efésios, capítulo 2, versículos de 20 a 22, e Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27, a qual passaremos então a ler. Efésios, capítulo 2, versículo 20, diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 7, versículo 24, nos diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nós gostaríamos de fazer menção das nossas leituras diárias, Seria interessante que as irmãs lessem, estudando durante a semana, cada dia tem uma leitura, e um título dessa leitura. Então, para segunda-feira, Efésios, capítulo 2, versículos 13 e o versículo 19. Tem por título esse texto, o do nosso comentarista: Cristo formou um novo povo, a igreja, por meio do sacrifício vicário. Um novo povo, uma nova sociedade, uma nova nação. Muito bem. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. E na terça-feira, a leitura é 1 Reis, capítulo 8, versículos 13 e 27. O poder de Deus não está restrito a qualquer construção humana. E diz o texto: certamente te edificarei casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado, dizia Salomão. Na quarta-feira, Atos, capítulo 7, versículo 48 e 49, parte A, e o capítulo 17, versículo de número 24. Diz assim: o poder de Deus não está restrito a qualquer construção humana, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis? Capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo
e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. E na quinta-feira, Atos capítulo 1, versículo 21 e 22. Os apóstolos, eles são testemunhas, oculares do ministério e morte e ressurreição de Cristo. Diz: é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até os dias em que, de entre nós, foi recebido em cima. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Aqui está a condição, para ser um apóstolo. Muito bem, na sexta-feira, agora é o livro do profeta Isaías, capítulo 53, é do verso 1 ao 12, mas nós vamos ler o verso 4 e o verso 5, para entender, pelo menos, o contexto, são muitos versículos. Então Deus revelou, aos profetas as promessas messiânicas. Versículo 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E na leitura de sábado, é o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, e a primeira carta aos Coríntios 3,16. Nós vamos ver Cristo, ele é a pedra angular da igreja, vive no interior de cada crente. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Isaías, ou 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, quais são os objetivos para essa aula de hoje? O primeiro é explicar que o Antigo Testamento, Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo Testamento habita em nós, por meio do seu Espírito Santo. O objetivo 2 fala sobre apresentar o fundamento da igreja como a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. E o terceiro objetivo é refletir que somos templos do Espírito Santo e devemos viver em santidade. Muito bem. Antes de nós relembrarmos aqui essa introdução da carta aos Efésios, nós queremos então dar uma palavra de oração. Senhor, somos gratos a Ti pelo privilégio que nos dá de podermos, através, Senhor, da Tua palavra, sermos alimentados, Senhor, com a ajuda do Teu Espírito Santo. Te pedimos, continua conosco, nos dando a Tua graça, abrindo, Senhor, a nossa mente para entendermos, Senhor, em nosso coração, a riqueza da verdade, Senhor, da realidade da Tua palavra na nossa vida. Abençoa cada um dos Teus filhos, das Tuas filhas, que estão acompanhando, Senhor, esta lição. Pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. A nossa carta aos Efésios, como já falamos em outras lições, ela se divide, para efeito de estudo, em 4 sessões. A primeira delas fala da nova vida na plenitude de Cristo, e a gente estudou do capítulo 1, versículo 1 até o 2, 10, as lições de 1 a 5 tratou deste assunto. E agora nós estamos numa nova civilização, um novo povo, como nós lemos lá na primeira leitura diária, de segunda-feira, um novo povo em Cristo. Agora a gente, do capítulo 2, versículo 11 até o capítulo 3, todo o versículo até o fim, o versículo 21, e a gente poderá ver isso nas lições de número 6 até o número 10. E a terceira sessão trata de novos padrões em Cristo, novo comportamento, e é do capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 5, versículo de número 21.
e a gente verá isso na lição de número 11. E a quarta sessão fala de novos relacionamentos, né? Que começa no capítulo 5, versículo 22, quando fala de cônjuge, né? Entre cônjuges, filhos, patrões e senhores, né? E até o inimigo, né? E a gente vai verá isso então na lição de número 12 e número 13. Muito bem. Nova civilização. No Antigo Testamento, Deus chama uma nação a partir de um homem, a partir de uma semente. E aquilo para nós, né, e Deus mostrando para nós no Antigo Testamento que era como uma sombra das coisas que viriam a ser realizadas na realidade, né? Então nós vemos que, olhando o nosso mapa mundial hoje, né, uma pequena parcela desse mapa, bem pequenininho ali, tem uma nação chamada Israel. E essa nação começou, na verdade, né, uma semente de um homem e uma mulher, Abraão, né, e Sara. E a partir deles, que Deus os tirou lá dos caldeus, né, da Mesopotâmia, formou então uma nação de Israel, uma nova civilização. Nenhuma nação serviria para os propósitos de Deus naquela época. Deus criou então uma nova nação, uma nova civilização. A civilização ela é caracterizada, né, pela sua arte, pelos seus costumes, pelas suas leis, né? Então Deus agora forma uma nação com suas leis, diferente de todos, né, as outras nações que existiam na época, né, a partir então de Abraão. Olha só, deixa eu ler esse texto. Está lá em Gênesis, né, no capítulo 17, versículos de 4 a 6. Diz assim, na leitura isso: quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Deus falando com Abraão. Serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão. Abrão quer dizer pai altivo, né? E Abraão, pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Então, a promessa de Deus, a aliança que Deus faz, né, com Abraão. E a partir dele, então, Deus tornaria, né, uma nação nova, e essa nação exclusivamente de Deus. E uma nova civilização em Cristo é a realidade, né? É o cumprimento daquela sombra que existia, né, nos tempos passados, né? Muito bem. E essa realidade que nós falamos, né, essa nova civilização em Cristo, essa nova nação, esse novo povo, é a igreja. Então Deus formou a igreja, realizando então a sua vontade, a qual ele exprimiu no passado. Então olha só, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava dizendo isso a Pedro, né? Pedro, você é uma pedra, você é uma pedrinha, Pedro, né? Mas sobre esta pedra, Jesus falando de si, né, eu edificarei a minha igreja. Então, a palavra Pedro, né, no grego vem de Petros, e Petros significa um fragmento de rocha, uma pedra, né? Mas quando Jesus fala de si, ele fala pedra, que é Petra. Petra é uma rocha. Então, sobre esta Petra, essa rocha, edificarei a minha igreja. Então, a igreja, ela está fundada, né, sobre Cristo. Esta nação, este povo, está fundado sobre
Cristo que é a rocha, né? Essa rocha que é inabalável, inabalável. Então, os profetas, quando escreveram sobre as suas profecias, estavam apontando esta rocha que é Cristo. E os apóstolos, quando eles escreveram, né, os fundamentos da igreja, eles receberam também a virtude para escreverem, vem de Cristo, desta rocha. Então, tanto as profecias como a doutrina vem de Cristo, desta rocha. Este é o fundamento, não é verdade? Aí Jesus, lá em João 5,39, diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidai ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então essas Escrituras, quando Jesus estava falando de Escritura, não existia Novo Testamento, Escritura era o que? Os profetas, inclusive os salmos, né, que estavam falando de Jesus. Então, Jesus, ele é falado, profetizado desde Gênesis, né, até Apocalipse. Né? E olha só, Jesus ressurreto, já tinha se ressuscitado, estava caminhando, encontra dois discípulos no caminho de Emaús, né? E aqui Jesus começa a explicar para esses discípulos. E olha só o que Jesus diz. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então os discípulos começam a entender as Escrituras. E os apóstolos, né, agora são apóstolos escolhidos por Deus, recebem desta fonte gloriosa que é Jesus. Todo o fundamento, toda a doutrina, o ensino para os nossos dias, para a igreja. Pensam nisso, não é verdade? Bênção maravilhosa. Muito bem, a nossa lição, o primeiro tópico, então, fala sobre o edifício espiritual, né? E o item é o santuário judeu. Então, se nós falarmos de santuário judeu, a primeira coisa que nos vem à mente, né, é o primeiro santuário, né, é o tabernáculo. Então, quando Israel saiu do Egito, foi livre daquela escravidão, Moisés, juntamente, né, com o povo de Deus, sai de lá e naquela última noite eles comemorariam a Páscoa, né, que é o Pessach, né, que é a passagem. E depois de um ano, praticamente, quase um ano, então Deus dizia: eu quero estar no meio de vocês, eu vou habitar no meio de vocês. E para que eu habite no meio de vocês, vocês vão me construir um santuário. E a identidade de Israel agora estava no santuário que era o tabernáculo. Então, dentro do tabernáculo, e a gente estudou isso em 2018, né, estudamos sobre isso aí, e com todas as partes, né, e a parte mais interior, mais íntima, mais sagrada, que é o Santo do Santo, tinha a arca, feita de madeira de acácia, forrada com ouro, né, e aquilo representa a madeira, a humanidade de Jesus, né, madeira de acácia, uma madeira extremamente forte, e o ouro, né, a divindade, né, a nobreza de Jesus. Então, ali estava a presença de Deus. Aquilo representava a presença de Deus. E aquilo era exclusivo do povo judeu. Né? A habitação de Deus era o tabernáculo, ou inclusive até a saída, né? Porque Deus criou essa nação. Então era uma nação exclusiva. Né? Até quando estavam saindo
do Egito, né, na última noite, naquela noite de Páscoa, só judeus poderiam participar da Páscoa. Olha só, disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa, nenhum filho de estrangeiro comerá. Pode comer dela. Porém, todo servo comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, que era a marca, né, de propriedade de Deus, então comerá dela. Mas o estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Isso está lá em Êxodo, capítulo 12, né, versículos 43 a 45. Então, era exclusividade. Então, esse santuário judeu, apenas a tribo de Levi podia prestar serviço dentro desse santuário. Não eram todos, não. Podiam prestar serviço. Então, os sacerdotes da tribo de Levi e os sumos sacerdotes da tribo de Levi, os levitas, que montavam esse e desmontavam, né, porque era um templo portátil, né, eles montavam e desmontavam sempre da tribo de Levi. Quando Israel já estava estabelecido na terra em que eles tomaram posse, né, vem o reinado de Saul, o reinado de Davi, e Davi, então, ele transmite, né, o seu reinado a Salomão, e Salomão, então, ele constrói um templo ao Senhor, em substituição ao tabernáculo. E esse templo, ele dura aproximadamente 384 anos. E, de novo, né, quem é que podia entrar? Não, estrangeiro não entra, não. Estrangeiro não pode entrar. Mas olha que interessante, né? Quando Salomão ele dedica esse templo ao Senhor, que ele faz uma oração, de alguma forma o estrangeiro, ele podia ser beneficiado, ele não podia entrar. Mas olha lá o que está no 2 Crônicas, capítulo 6, versículos 32 e 33. Diz assim, oração de Salomão: também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome, e por causa da tua mão poderosa, e do teu braço estendido, e orar, voltado para esta casa, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir. Qual é o objetivo? A fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei, é chamada pelo teu nome. Então percebe, o estrangeiro, ele não podia entrar de forma alguma, né? Quem não fosse israelita, né, não tinha serviço de jeito nenhum. Mas olha só, isso dura 384 anos, porque no ano 586, então ele é destruído, né? Aliás, Israel passa 70 anos em cativeiro, e quando eles retornam, esse templo agora, o segundo templo, é reconstruído em 516 por Zorobabel. Não tinha a suntuosidade que tinha, mas tinha os mesmos princípios, né? Mas em 49 antes de Cristo, Herodes ele remodela esse templo a contragosto, né, dos judeus. Inclusive eles consideram esse templo de Herodes o terceiro templo, né, porque eles não permitiam que o templo fosse construído ou tivesse qualquer alteração, né, da planta que Deus tinha dado. E dentro desse templo, uma coisa
Interessante, olha só, existia um pátio dos gentios. Os gentios poderiam adentrar até um certo ponto nesse pátio. Eles estavam autorizados a entrar, né, nessa parte externa delimitada pelo Templo de Jerusalém, mas eles não poderiam, né, entrar na parte sagrada do templo. Então, essa área pavimentada em volta do templo e dos seus átrios internos lá eram delimitadas por coluna, não? Uma série de colunas duplas e pilares. E tinha também uma mureta, um muro, né? Então os gentios, eles eram delimitados, né? Eles eram fisicamente proibidos de ultrapassar, acessar os pátios internos, né? E segundo Flávio Joséfo, existia ali então uma parede, né? Uma barreira, né? Aproximadamente de 1,40 m de altura, em todo o contorno, e eles não poderiam entrar de forma nenhuma. Então, Flávio Joséfo nos informa que ali existiam 13 placas grandes, né, com inscrições, né, dizendo que eles não poderiam entrar, né, não poderiam ultrapassar aquela barreira, né, e essa pedra, esse monólito aí que a gente está vendo, foi encontrado em algumas escavações arqueológicas, né? Provando então que existia essa barreira, existia esses avisos aí, né? Aviso colocado num templo lá em Jerusalém. Ele dizia o seguinte: nenhum estrangeiro tem permissão de entrar na balaustrada em torno do santuário e do pátio. Quem for pego será responsável por sua decorrente morte. Aviso nem um pouco amistoso, não é verdade? Mas houve um dia em que o Deus que habitava dentro do templo passou a habitar entre nós. O Emanuel, o Deus conosco. Então, Jesus inaugurando a nova aliança, né? Ele vem em forma humana, nascendo de uma virgem. E agora, ele, na sua vida, ele nos ensinou todos os ensinamentos aos seus apóstolos. E ele agora morre em uma cruz. E Jesus, cumprindo, né, o mandamento de Deus, a causa de Deus em nosso favor, naquela cruz, quando ele expira na cruz e que tudo fica consumado, o véu se rasga de alto a baixo dentro do templo, nos mostrando que agora sim nós temos acesso ao Pai, não há muro mais, né? Aquele muro tinha essas placas de aviso terríveis, né? Placas de inimizade, né? Você, um judeu, poderia ter um amigo não judeu, mas até ali, dali para, né, até aquele muro, aquela barreira. E inclusive Paulo, lá em Atos capítulo 21, ele foi acusado injustamente de ter entrado com gentios no santuário, né? Fizeram essa acusação contra ele. Então Paulo sabia muito bem, né, deste muro aí, o significado, e ele nos fala que Deus derrubou este muro, essa inimizade, né? Então, a pessoa que entrasse lá, né, como dizia a placa, você é responsável por sua decorrente morte. Mas agora não. Como houve um que morreu na cruz do Calvário, agora, pela sua morte, nós fomos agora libertos para estarmos na presença de Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E é então que nós vemos o segundo item, né, desse tópico de número 1, o santuário cristão. Habitação de Deus em espírito.
Assim como Deus formou a nação de Israel a partir de uma semente, né, de Abraão, a nação da nova aliança foi por Cristo edificada casa espiritual, a qual casa somos nós. Aleluia. E olha só lá, Hebreus, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunha das coisas que haviam de ser anunciadas ou que haviam de ser reveladas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Então Moisés foi fiel à construção, à planta, né, como servo, mas Jesus como filho de Deus. Então nós somos feitos, né, casa de Deus, a qual casa somos nós. Que coisa linda! Casa edificada com pedras que vivem. Por que pedras e não tijolos, né? 1 Pedro 2,5, né, que diz: também vós mesmos, né, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Então, por que pedra e não tijolos? Né? Interessante isso, né? Porque pedra, queridos, é obra de Deus, vem da natureza. E tijolos é obra de homem, preceitos humanos. A gente viu isso, né, quando nós estudamos a Torre de Babel. Nimrod, né, sobre o comando de Nimrod, aonde eles queriam construir não tinha pedra. Então, vamos fazer tijolos e queimemos-los bem. Então, tijolo nos lembra formas, formatos, coisas de religião, né, que a religião ela oprime, ela formata as pessoas. Tijolo é tudo igualzinho, tudo padronizado, né, para poder a construção ficar bem, né? E pedra. As pedras, cada uma tem uma forma, mas há uma coisa muito interessante, né? Nessas pedras, porque essas pedras elas começam, né, ser colocadas uma do lado da outra de forma que fica também um edifício muito bonito. Então, 1 Pedro 2,5, nós já lemos, né? Fala sobre essas pedras que vivem, né? E a pedra angular, ou pedra de esquina, no item 3 fala sobre essa pedra angular ou pedra de esquina, né? Qual que é o propósito desta pedra, né? Qual é a função dessa pedra angular ou pedra de esquina, né? Há um texto no livro do profeta Isaías que nos dá uma luz bem interessante sobre o propósito dessa pedra, né? Olha só, diz assim: onde estão agora os teus sábios? Notifiquem-te agora, ou informe-te sobre o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. E diz mais: loucos tornaram-se os príncipes de Zoan. Enganados estão os príncipes de Nofe, que é uma das capitais, né, do Egito. Eles fizeram errar o Egito, aqueles que são a pedra de esquina das suas tribos. Isaías 19, 12 e 13 fala sobre essas pedras de esquina. Por quê? Olha só que interessante. Eles eram aqueles que são a pedra de esquina, aqueles que deveriam orientar, aqueles que deveriam dar o norte do comportamento, aqueles que deveriam, né, ser exemplo. Então, olhando para esse texto de Isaías,
a gente percebe, desde o Velho Testamento, que a pedra de esquina, ou a pedra angular, a sua função é importante, porque é ela que vai dar a base de todo o edifício. Ela que vai regular todo o edifício. É uma referência para que o edifício seja bem construído, bem alinhado. Então percebe que Jesus, ele é a pedra angular, é a referência. Jesus disse, aprendei de mim, né, que sou manso e humilde de coração, aprendei de mim. Então veja mais uma referência agora, na carta que Pedro escreve, ele diz assim, pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Então, essa pedra de esquina, se você olhar, crer nela, acreditar nela, nessa pedra, jamais será confundido. A construção ou a vida seguirá de uma forma perfeita, porque não é confundido. Porque esta pedra, ela é preciosa, olha lá, preciosa, eleita e preciosa. Coisa linda, não é verdade? Olha só, Jesus falando, diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha a pedra angular. Que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 28 e 29. Que coisa interessante, aprender de Jesus, olhar para Jesus. Ele é a referência, aprende dele. E a principal obra da salvação, aqui para nós hoje, é que nós encontramos descanso para as nossas almas. Então, a pedra de esquina nos dá uma orientação, cremos nela que é Cristo, jamais seremos confundidos, nós aprendemos de Jesus que é dessa pedra e encontramos descanso. É coisa maravilhosa, coisa linda de Jesus. Não é verdade? Coisa, glória a Deus, aleluia. Então, quando nós falamos de descanso, né, é isso mesmo, é Jesus carregando, né, esta ovelha que estava perdida, que perdeu o rumo da pedra, né, perdeu a orientação, mas Jesus dizia, o bom pastor vai lá e coloca a sua ovelha em seus ombros. E é exatamente assim, nessa figura que Jesus estava falando, que o pastor faz, coloca em seus ombros. Ele carregou sobre si. Né? E aí quando ele encontra, ele de novo coloca a ovelha no caminho e traz para ela um descanso. Maravilha, né? Muito bem. Agora nós vamos ler Hebreus 12, 1 e 2, que diz assim, ó, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Lembra do descanso? É aqui, ó, a gente se livra, desembaraça de todo o peso, né? E pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E agora vem o segredo, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus.
Hebreus 12, 1 e 2. Agora tem uma coisa interessante nessa palavrinha aí, consumador da fé. Literalmente significa aperfeiçoador. Então olha para a pedra. Olhando firmemente para a pedra de esquina. Mirando nessa pedra, como uma referência para o autor e aperfeiçoador da fé, que é Jesus. Veja que revelação maravilhosa, né, que as Escrituras, que a palavra de Deus nos traz sobre Jesus. E a importância dessa pedra angular. Sem ela, o edifício, a construção, não tem referência. Então, quando nós olhamos para Jesus, né, firmemente para o autor e aperfeiçoador, né, o consumador da fé, que é Jesus, então o nosso caminhar, ele se torna perfeito. Este edifício que é construído, que é a igreja, se torna alinhado de acordo com a vontade de Deus, porque foi Ele que elegeu essa pedra. Né? Foi Ele que colocou essa pedra como a nossa melhor e preciosa referência. Pedro 2,7 diz assim: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio ser a principal pedra angular. 1 Pedro 2,7. E note que é a pedra, não é uma pedra. Quando se fosse falar uma pedra, é um artigo indefinido, mas a pedra é um artigo definido, eleita. Né? Assim como Jesus não é um cordeiro, mas o Cordeiro de Deus. Não é verdade? Muito bem. Cristo, a pedra principal, é a mesma pedra. Né? É a pedra de esquina, é a pedra da referência, é também a pedra principal. Não há outra. Né? É a pedra mais importante, a qual recebe toda a carga, né, do edifício. Lembra que Jesus disse: encontrareis descanso para as vossas almas, né, e dá sustentação ao edifício. Nós sabemos, né, na área de engenharia civil, né, um prédio, quando ele é construído e é calculado, então toda a carga, todo o peso do prédio, ele é descarregado na fundação. Então é muito importante para o engenheiro calculista, né, calcular a fundação. E é o principal, né, porque nesses pontos, né, nessas pedras, né, nesses lugares, né, é que recebe toda a carga. Então, Jesus, ele é a pedra principal, ele é essa pedra que recebe a carga, né, e que dá sustentação, então, à igreja, né, que é o edifício. Né. Não pode ser retirado, sob pena de queda do edifício. Não é verdade? Então, essa pedra ela é fundamental. Jesus é fundamental. Não existe cristianismo sem Jesus. Não é verdade? Não existe igreja, a igreja de Deus, sem Jesus. O fundamento é Cristo. Então a nossa vida tem que ser pautada por Cristo, pelos passos de Cristo. A nossa pregação tem que ser Cristo, pregar a Cristo. Né? Não precisamos pregar, né, autoajuda, tantas coisas que a gente vê, mas pregar a Cristo é o suficiente, porque Ele é o principal. Tá? Olha só. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, Israel? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Aleluia. Mateus 21, 42. Muito bem.
O tópico 2 fala do o fundamento, apóstolos e profetas. E tem o conceito de apóstolos, né? A palavra apóstolos, né, vem do grego apóstolos, né, que significa enviado e mensageiro. Então, um enviado, um mensageiro, tinha por título apóstolo. Mas tem uma coisa interessante, que nesse caso, nós estamos falando de apóstolos de Cristo. Então, quando nós falamos de apóstolo de Cristo, então nós reduzimos então este universo a 12. Se você falar apóstolo de uma forma geral, é um universo de apóstolos. Mas quando você fala apóstolos de Cristo, então esse universo se resume a 12. 12 apóstolos. Vamos ver por quê? Muito bem. Primeira coisa, para ser apóstolos de Cristo, precisava ser escolhido, chamado por Ele. Ninguém se fazia apóstolo. Tinha que ser escolhido e chamado por Ele. Quando Lucas começa a escrever ao livro de Atos, no capítulo 1, versículo 1 e 2, ele diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Olha só. Em Atos 1, versículo 23, sabemos que Judas, ele suicidou-se, ele errou e pecou, então ele foi excluído, né, do colégio apostólico, e ficaram apenas 11. Então Pedro, entendendo a escolha de Jesus e que seriam 12, ele falou: irmãos, precisamos escolher alguém, né? Precisamos escolher alguém para ficar no lugar. Então, olha só. Então, propuseram 2. José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Olha só. Eu fico pensando, eles escolheram 2, né? Tinham 2 candidatos, eles chegam para Deus e dizem assim: Senhor, tem 2 aqui, qual que você escolhe? Temos 2 aqui, escolhe um deles. E eles escolheram, né, agora os discípulos, e eu penso que não Deus, pelo método antigo judaico de sorteio, né? A sorte caiu, né, para Matias. Mas olha só que interessante. Lá no capítulo 9 de Atos, nós começamos a ver então a escolha que Deus fez. E Paulo revela isso, né? E em algumas partes, mas em Romanos 1:1 ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então Paulo, será agora que Paulo ele cumpriu os requisitos, né, pelos quais se exigia de um apóstolo de Cristo? Paulo precisava cumprir. Testemunho de Cristo. Tem que ser testemunho da vida, da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo. Atos 21 e 22, que era a exigência
né? E eles entendiam isso estava correto. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Corretíssimo eles estavam. Né? Capítulo 1 de Atos, versículo 21 e 22 e 23 que nós lemos, né, anteriormente, fala, então vamos escolher aqui, dois aqui, né? Fizeram, sei lá, alguma enquete lá e sobrou dois. E agora? Agora vamos deixar Deus escolher, né? Mas assim, Deus escolheu, então, a Paulo. Mas olha só, Paulo agora está dando seu testemunho aos coríntios, né? Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. 1 Coríntios 15, 7 e 8. Então Paulo também foi testemunha da ressurreição de Jesus. Paulo aprendeu de Jesus quando ele escreve aos Gálatas. Eu aprendi de Jesus, do próprio Jesus. Ele ficou confinado lá no deserto da Arábia, né? E ali ele foi ensinado pelo próprio Jesus. E Paulo diz, não foi homem não aprendi de homem algum. O próprio Senhor, né? Então, quando nós falamos agora do item da doutrina dos apóstolos, lembrando, estamos falando de apóstolos de Cristo, certo? Muito bem. Portanto, enviados, mensageiros da parte de Cristo e não de si mesmos. Quem são os apóstolos de Cristo? São os enviados mensageiros da parte de Cristo e não de si mesmos. Assim como Jesus enviou o Consolador da parte de Cristo. Olha lá, João 15, 26 e 27. Ele diz assim, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, de que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, prevalece aí o princípio, né, a exigência de ter estado com Jesus. Então, a doutrina dos apóstolos, eles receberam, então, quando a gente fala da doutrina dos apóstolos, não foram eles que criaram, não nasceu deles, né? Mas eles a partir da inspiração dada pelo Espírito Santo, né? João 16, 13 diz, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Essas coisas que hão de vir é a revelação, né, do Senhor e a formação de toda a revelação do Novo Testamento. Então, não falará de si mesmo. Então, os apóstolos, a doutrina não é deles mesmos, né? Mas eles falarão e ensinarão o que eles têm ouvido do Senhor, né? Os apóstolos receberam, então, de Cristo. Por isso, a condição para ser apóstolos de Cristo. Receberam diretamente do Senhor, né? Ter estado com Ele e testemunhado a sua ressurreição. Mas olha só, foram 3 anos de intenso ensino e experiências. E o que foi escrito me parece que é só parte do que eles receberam. Porque olha o que João diz lá no último capítulo, capítulo 21 de João, versículo 25. Diz, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez,
E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Ponto final. Então percebe o que eles ouviram, o que eles aprenderam nesses 3 anos, né? Receberam uma instrução intensa, né? E o que foi escrito, né, no caso dos evangelhos, aí é só uma parte. Mas o que eles receberam foi muito. E a gente vê, então, nas cartas, né, escritas no Ato dos Apóstolos, nas cartas em Apocalipse, né, a revelação, tudo que o Senhor quis nos revelar através dos seus apóstolos, a doutrina dos apóstolos, né? E o testemunho dos profetas, que fala dos testemunhos dos profetas, né? Então, o papel e a importância dos profetas desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento, isso é muito importante, né? Entendemos sobre o papel e a importância dos profetas. E as profecias desde o Velho Testamento é como se fosse um mapa, né? Um mapa rodoviário, né? Que indica o destino, aonde você quer chegar, né? E os profetas, né, desde o Antigo Testamento, estavam apontando, né, para Cristo. Então, olha só. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído, juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Atos 10, de 42 ao 44. Pedro foi orientado por Deus a aceitar um chamado, né, de um gentil para ouvir a palavra, que era o Cornélio. Então Pedro foi, inspirado pelo Espírito Santo, começa a descrever a palavra de Deus, e Pedro nunca terminou essa pregação, porque ele ainda estava falando quando o Senhor disse, tá bom, tá ótimo, é agora, né? E eles receberam todos, né? Caiu sobre eles o Espírito Santo. Coisa linda e maravilhosa de Deus, né? Então, se nós olharmos para Zacarias 13:1, diz assim, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. O que é isso que o profeta está dizendo? Né? Naquele dia haverá uma fonte aberta. Não é uma fonte exclusiva, mas é uma fonte aberta. Para a casa de Davi, para o rei, né? Para a nobreza, para a casa do rei, mas não apenas para a casa do rei, né? Não apenas para um povo exclusivo, para pessoas exclusivas, não, e para os habitantes também de Jerusalém. Para que isso? Agora falando de Jesus, do seu sacrifício, né? Para a purificação do pecado e da imundícia. E se nós olharmos, né, olharmos para o Antigo Testamento, a gente vai ver, né, a porcentagem de profecia que existe em cada um dos livros a respeito de Jesus, não é? O testemunho dos profetas do Antigo Testamento, predição. Estavam apontando caminho, mapa, né? A segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2 diz, amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas,
e do nosso mandamento, dos apóstolos, como apóstolos do Senhor e Salvador. Então, Pedro está colocando, em primeiro lugar, né, primeiramente, né, aos santos profetas, porque vieram antes dele. Muito antes já indicavam o caminho, né, a predição, a indicação, né, essa exortação já vai nos apontar também o princípio de profetas, né, para o Novo Testamento. Então, no Novo Testamento é revelação. O papel do profeta do Novo Testamento é revelação, exortação e consolação, conforme está lá em Efésios 3, 5 e 6, diz, o qual nos outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, no Novo Testamento, né, a Paulo, apóstolo, foi revelado, foi desvendado esse mistério que em outros tempos, nos séculos passados, foi manifestado. Foi predito, mas agora foi revelado. E aí, revelado, ele fala aos seus santos apóstolos, no caso, Paulo, né? E os profetas, né? Pedro também era profeta. Então, esses profetas do Novo Testamento têm essa função, né, de revelação, exortação e consolação, né? Em Atos 13, versículos do 14 até o 17 e o 26, né, nós vemos o seguinte. Paulo estava em sua viagem missionária, né, e agora está relatando, né, e eles, saindo lá de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia, e eles entraram numa sinagoga num dia de sábado e assentaram-se. A sinagoga, até hoje, né, é o Shabat, né, tem lá o serviço do Shabat, né, até hoje tem na sinagoga, inclusive sinagogas messiânicas, né. E depois da lição da lei e dos profetas, né, que são as paraxás, né, de hoje, lhes mandaram dizer, os principais da sinagoga, mandam dizer, né, a Paulo, homens, irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falar. E eles tinham mesmo uma palavra de consolação, né? Versículo 16, e levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse, homens israelitas, e os que temem a Deus, ouvi. E agora ele começa a discorrer, né? E a gente vai ler o 17, depois pular para o 26. O Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela. E agora vem a consolação, versículo 26. Homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Então, consolação, inclusive na sinagoga dos judeus, né? Atos 15, 32 diz assim, olha, Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Papel, né, dos profetas no Novo Testamento. Eles eram profetas para o Novo Testamento, né? O tópico 3 fala sobre edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. Vamos lá. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Edificados
sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então nós vemos desde o princípio, desde o tópico de número 1, né, sobre essa referência, né, dessa pedra angular, dessa pedra eleita e preciosa, e agora ele fala como a construção de um edifício bem ajustado. O que é um edifício bem ajustado? Né? Um edifício bem ajustado é que tem as suas referências corretas, não é verdade? E aí ele completa o versículo, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Vocês também. Tá? Estão sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2, 19 a 22. Que interessante tem nesses versículos, né? Pedra angular. Ela estabelece o fundamento e ajusta a edificação. Então, estabelecer fundamento e ajustar a edificação é pela pedra angular, a pedra de esquina. Há então um crescimento contínuo. Então, quando falamos de edifício, de construção, esse ajustamento é para que este edifício, esse crescimento, não sofra solução de continuidade até o dia em que este edifício esteja pronto para Deus. Está em construção ainda, não é? Como é que se dá isso? Vejamos. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, 10 e 11. Então, veja bem, Paulo, como apóstolo, como um prudente construtor, ele lançou o fundamento. Ele lançou do que recebeu de Deus. O que recebi, isso vos entrego, ou vos entreguei. O que recebi do Senhor, isso eu vos entreguei. Ainda fala aos Coríntios. E ele fala, como prudente construtor. Outro edifica sobre ele. Então, este edifício é construído sobre um fundamento que é Jesus, que pelo Espírito Santo foi dado aos apóstolos lançarem. E uma vez que eles lançaram esse fundamento, qualquer que construir, que desejar construir, construa sobre este fundamento. Porque ele fala assim, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. É definitivo. Então nós não temos hoje uma nova revelação das coisas de Deus, não. Toda a revelação de Deus, ela se renova, né? Ela, podemos dizer, Deus torna nova as suas revelações. Mas não existe revelações novas, uma vez que já foi colocado o fundamento pelos apóstolos. E ele mesmo deu para essa construção. Quando Paulo fala, vamos construir, cada um construi. Como que é feito isso? Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Qual é o fim disso? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o próprio Senhor já proveu os recursos necessários para essa edificação.
uma vez que a pedra, o fundamento já tenha sido colocado. Então, depois dos apóstolos, então, Deus providenciou, então, obreiros, né, para esta obra tão maravilhosa. Até que, tem um limite, até que todos cheguemos à unidade da fé. Esse edifício tem uma unidade. E ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4, 11 a 13. Esse até, né, é o crescimento contínuo. Onde é o crescimento contínuo? Até que todos cheguemos, né, cheguemos à unidade da fé. Por isso que ele ainda está em construção. Até que. Muito bem. Então, o item 2 fala templo santo do Senhor. Então, todo nascido de novo se torna uma nova pedra no templo de Cristo, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário, templo, né? Dedicado ao Senhor, Efésios 2, 21. Então, cada pedra ela se encaixa perfeitamente entre as demais. Lembra que falamos de tijolos, né? Os homens são preceitos humanos. Os homens, eles constroem tijolos, blocos, né? Para facilitar, para que tudo fique padronizado. Mas com o Senhor, né? A pedra é coisa de Deus. E cada pedra ela se encaixa perfeitamente entre as demais. Existe um tipo de barreira que chama-se gabião, não sei se as irmãs já ouviram falar sobre isso. São gaiolas, né, de arame e que as pessoas vão, né, os trabalhadores vão colocando pedras lá dentro, nessa gaiola de arame, vão encaixando uma pedra na outra, assim, ficam uns blocões grandes. E eles vão montando para fazer barreira em rios, fazer barreira, né, para não desbarrancar, né, em costas assim. Funciona maravilhosamente bem. Então primeiro eles põem uma gaiola vazia, né, de arame, de tela, e aí eles vão arrumando as pedras lá, ajeitando, encaixando uma na outra. E aquilo é a melhor barreira que existe. Chama-se gabião. Então só é possível nessa construção que somos nós, nessas pedras encaixadas perfeitamente, ela só é possível pela ação do Espírito Santo, pelo menos por dois vínculos que veremos aqui. Vínculo da paz. O que faz encaixar uma pedra na outra? O que faz com que elas não entrem em atrito, mas fiquem justapostas? Vínculo da paz. Efésios 4, 3 e 4 diz assim: esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Percebe que tem algo muito interessante aqui, que é a responsabilidade nossa, esforçando-vos diligentemente. Então, cada um de nós fomos chamados pelo Senhor e não ficamos, né, assim, soltos, não. Cada um de nós foi chamado, escolhido, e nós temos que fazer algo, a nossa responsabilidade, esforçando-vos diligentemente. Então faz parte do servo do Senhor se esforçar diligentemente, para que esse vínculo da paz ele possa existir entre nós. Não é verdade? O outro vínculo é vínculo do amor. E ele está ligado, né, com a paz. Porque o Espírito Santo, né, ele criou o laço de paz que envolve e junta o povo santo de Deus pelo amor. Então, ele cria esse vínculo, né, da paz,
Ele cria esse laço, e esse laço envolve-nos, nos une e chama-se amor. Colossenses 3,14 diz assim, olha, suportai-vos uns aos outros. Olha de novo aqui a responsabilidade a nós. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém, contra outro. Se há algum atrito, né? Então, assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Olha só. Então, esse vínculo exige de nós um esforço de suportar uns aos outros. E acima desse esforço de suporte está o amor, que é o vínculo da perfeição. Morada do Altíssimo, o item 3, né? No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2, 22. Lembram da saída do Egito? Né? Que Deus diz, eu faço um santuário para que eu habite no meio de vós. Agora a realidade, né, lá na sombra, a realidade no qual também vós juntamente estáis sendo edificados. De novo aqui, juntamente é pedras justapostas. E é uma edificação. Para quê? Para a habitação de Deus no Espírito. A habitação aqui tem um sentido de um lar permanente. Né? O santuário, né, o tabernáculo e o santuário que foi edificado no Velho Testamento, no Antigo Testamento, eram provisórios. E nessa realidade que temos hoje é permanente a habitação, né, do Senhor em nós. Então Deus, pelo seu Espírito, Ele passa a residir de modo permanente no seu santuário terrestre, que somos nós, que é a igreja, que é o corpo de Cristo, né, formado por todos os santos, né, remidos, lavados pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, não mais em templos edificados por mãos humanas, edificado por Deus. Atos 17, 24 nos diz, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, como já lemos na leitura diária, né? Atos 17, 24. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Veja a importância que nos foi conferida na salvação, no novo nascimento. Nós nos tornamos santuário de Deus. Se alguém destruir o santuário, não está dizendo que nunca ninguém vai destruir, não. Se alguém destruir, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós, ele é sagrado. Glória ao nome do Senhor. Concluindo então a nossa lição. Então, a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja, é comparado de forma didática, né, a um edifício em construção. Porém, se trata de uma edificação espiritual, a instrução e o desenvolvimento da igreja. Que Deus nos abençoe e que possamos realmente considerar, né, as palavras do Senhor para a nossa vida e os fundamentos estabelecidos pelos apóstolos, né, e que nós possamos a cada dia crescer na graça, no conhecimento
Que Deus nos abençoe e que possa abençoar cada um de vocês em nome de Jesus. Amém.